Era um dia claro na fazenda, com o sol brilhando intensamente e o céu limpo, mas a tensão no ar era palpável, como se uma tempestade iminente pairasse sobre todos. Bianca estava no carro, pronta para partir, a chave já na ignição, quando João, com uma determinação quase visceral, se colocou na frente do veículo, impedindo-a de sair. O gesto foi inesperado e carregado de urgência. Ele sabia que não podia deixá-la partir sem revelar a verdade, por mais dolorosa e complicada que fosse. A expressão em seu rosto refletia uma mistura de pesar e necessidade de expor o que havia sido guardado por tanto tempo. João sentia o peso das palavras que estava prestes a dizer e a responsabilidade de enfrentar as consequências de suas ações passadas. Cada momento parecia esticado, cada segundo carregado com a expectativa de que o que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o curso das vidas de todos envolvidos. "Bianca, por favor, saia do carro", disse João, sua voz carregada de uma urgência que fez Bianca hesitar. "Venha comigo para dentro da casa. Precisamos conversar no escritório. É importante." Bianca olhou para o pai, sentindo a gravidade da situação. Relutante, ela desligou o motor e saiu do carro, seguindo João em silêncio até a casa. Enquanto caminhavam em direção ao escritório, o coração dela batia forte, antecipando o que estava por vir. João fechou a porta e pediu para que ela se sentasse. "Bianca, o que eu vou te contar não é fácil, mas você precisa saber a verdade." Dentro do escritório, o silêncio era quase ensurdecedor. João olhou para Bianca, que agora estava sentada, os olhos fixos nele, esperando por uma explicação. Ele sabia que não havia uma maneira fácil de começar, mas tinha que ser honesto. "Bianca", começou João com a voz trêmula, "o que vou te contar vai ser muito difícil de ouvir. Você vai precisar ser muito forte agora." As palavras de João chegaram como um choque, e um frio gelado percorreu a espinha de Bianca. A gravidade da situação se instaurou instantaneamente. Bianca sentiu uma inquietação crescente, pressentindo que o que estava prestes a ouvir tinha o poder de transformar profundamente a realidade que ela conhecia. João, com um semblante carregado de pesar e um olhar que refletia a dor de anos de segredos, se aproximou dela e se sentou, tentando encontrar coragem e clareza para revelar o que estava escondido. "Há algo que eu escondi de você por muito tempo. Algo sobre Pedro e sobre nós, que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão." Cada palavra que ele pronunciava parecia pesar mais sobre seus ombros, e a tensão no ambiente era quase palpável. João respirou fundo, seu peito subindo e descendo com um ar pesado, e seus olhos, cheios de arrependimento, olhavam para Bianca com a sinceridade de quem está prestes a revelar uma verdade dolorosa. "Pedro, ele é seu meio-irmão." "Bianca", revelou finalmente João, sua voz quase um sussurro. A revelação foi cortante, penetrando o silêncio com a dureza de uma verdade que não poderia ser ignorada. Ela pairou no ar, carregando consigo a promessa de uma mudança irrevogável e a necessidade de enfrentar uma nova e dolorosa realidade. Bianca, com o coração acelerado e as lágrimas escorrendo pelo rosto, interrompeu o pai, sua voz embargada pela dor e confusão. "Por favor, me diga que isso é mentira, pai. Não pode ser verdade. Eu não consigo acreditar no que estou ouvindo. Pedro não pode ser meu meio-irmão. Isso não faz sentido." Ela começou a chorar desesperadamente, suas lágrimas caindo pesadamente, misturando-se com a dor e a incredulidade. O choque e a tristeza paralisaram momentaneamente, e ela se afastou um pouco, tentando processar a revelação devastadora. "Não pode ser real. Diga-me que você está mentindo, que é apenas um pesadelo." João, vendo a angústia e o desespero de Bianca, tentou se recompor e, com a voz tensa e cheia de arrependimento, falou: "Eu sei que é difícil de acreditar, Bianca, e eu lamento profundamente. Mas é a verdade. Não queria te causar tanta dor. Por favor, ouça o que eu tenho a dizer, porque há mais coisas que você precisa saber." Quando o pai de Pedro saiu de casa para viver com outra mulher, Rosa, que era nossa funcionária aqui na fazenda, ficou sozinha e desamparada. João olhou para Bianca com uma profunda tristeza. "Em uma noite de fraqueza e desespero, acabamos nos envolvendo. Mais tarde, Rosa me revelou que estava grávida de mim e me fez prometer que, se algo acontecesse com ela, eu tomaria conta da criança." Rosa estava passando por uma gravidez de risco, com sérios problemas de pressão. Rosa enfrentava uma situação extremamente delicada e temia que algo ruim pudesse acontecer com ela. João começou, sua voz carregada de pesar. Ela vivia com o marido na fazenda, e quando ele a abandonou, ficou sem parentes ou apoio na cidade.
Secretamente, eu forneci dinheiro além do salário para ajudá-la a cuidar da gravidez e enfrentar as dificuldades que surgiram. Eu queria garantir que ela tivesse o mínimo de conforto e segurança, mesmo que eu não pudesse me revelar. Infelizmente, Rosa não sobreviveu ao parto, e eu soube da sua morte apenas depois de ela ter falecido. Eu disse à sua mãe que permitiria que Pedro fosse criado pelos funcionários da fazenda, como um gesto de caridade, especialmente porque ela havia sido uma boa funcionária e prestado um excelente serviço. Mas, na realidade, fiz isso porque Pedro era meu filho, e eu não podia negar esse vínculo, mesmo que fosse difícil para mim. Eu não o assumi publicamente para proteger a família que eu havia construído com sua mãe e honrar a memória dela. Naquela época, eu estava enfrentando uma crise no meu casamento com sua mãe, e minha intenção era proteger o que restava da nossa família. Eu sabia que essa revelação destruiria meu casamento com sua mãe, mas agora vejo que essa decisão causou mais problemas do que eu podia prever. Bianca ficou paralisada com a revelação, seu mundo girando com o peso da verdade inesperada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bianca, e ela sentiu a dor da traição e do engano que João havia carregado por tanto tempo. Seu choque e sua dor eram visíveis. Por que você não me contou antes? Por que me deixou viver uma mentira? João, percebendo a intensidade da situação, continuou com a voz trêmula. Eu cometi um erro terrível, Bianca. Achei que estava protegendo todos, mas agora vejo que só causei mais dor. Nunca imaginei que Pedro e você, Bianca, acabariam se envolvendo de maneira tão profunda. Durante a infância e adolescência, vocês sempre brigaram e tiveram um relacionamento conflituoso. Eu pensei que, ao mantê-lo distante, junto dos funcionários, conseguiria evitar qualquer situação complicada. Infelizmente, isso não impediu que vocês se aproximassem de uma forma que agora só aumenta a dor e a confusão. Minha intenção era proteger o que restava da nossa família, mas agora vejo que essa decisão causou mais problemas do que eu podia prever. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Mas eu pretendo corrigir isso, Bianca. Pretendo assumir Pedro como meu filho, como deveria ter feito desde o começo. Sei que nada pode apagar o que fiz, mas quero que você saiba a verdade, e quero reparar esse erro, pelo menos em parte. Bianca olhou para o pai, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e confusão. O mundo que ela conhecia havia mudado em um instante, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. A revelação de João a deixou devastada, e ela sabia que nada mais seria o mesmo. Eu sei que isso é difícil de ouvir, Bianca, disse João, com a voz embargada. Mas quero que saiba que, apesar de tudo, meu amor por você e o desejo de proteger você sempre foram verdadeiros. Bianca, com lágrimas escorrendo pelo rosto, levantou-se e começou a andar pelo escritório, tentando processar o que acabará de descobrir. Eu não consigo acreditar que toda a minha vida foi uma mentira. Pedro e eu somos irmãos, e isso muda absolutamente tudo. João tentou explicar que sua intenção nunca foi causar sofrimento, mas Bianca estava devastada. Preciso de um tempo para processar isso, disse ela, com a voz tremendo. Preciso entender tudo sozinha. Enquanto Bianca se afastava, João tentava interromper sua saída, mas ela estava determinada a se afastar para encontrar um momento de paz. Ela saiu da casa e se dirigiu a um local tranquilo na fazenda, onde pudesse estar sozinha e refletir sobre a nova e dolorosa realidade que acabará de descobrir. Sentada sob uma árvore antiga, Bianca tentava reunir seus pensamentos. A revelação sobre Pedro como seu meio-irmão a deixou em choque e confusa. A ideia de um relacionamento romântico com Pedro, que havia sido um desejo anterior, estava agora fora de questão, e Bianca estava devastada por saber que tudo que ela havia acreditado estar construindo tinha se baseado em uma grande ilusão. Ela sabia que precisava encontrar um caminho para lidar com a nova verdade e os sentimentos confusos que surgiram. O peso da descoberta era imenso, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Bianca sentiu a necessidade de encontrar uma maneira de lidar com a nova realidade e de enfrentar as dificuldades que estavam por vir. João, após sua revelação a Bianca, estava decidido a enfrentar a situação de frente e assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. Ele sabia que precisava contar a verdade a Pedro, mas também entendia que não podia deixar Bianca lidar com isso sozinha. Encontrando Bianca fora da fazenda, em um ambiente que contrastava com o peso da conversa que estavam prestes a ter, João se aproximou dela com uma expressão de determinação. Bianca, João começou, sua voz carregada de preocupação e sinceridade. Eu sei que você está passando por um momento muito difícil e que a verdade é dolorosa. O que vou te dizer agora é importante. Bianca, ainda processando a revelação e visivelmente abalada, olhou para ele com olhos lacrimejantes. Eu não sei como lidar com tudo isso.
Não consigo acreditar no que você me contou. João se aproximou e a observou com uma mistura de tristeza e firmeza. Eu entendo, e eu sinto muito por ter causado tanta dor. Mas o que precisamos fazer agora é enfrentar a situação com coragem. Eu preciso falar com Pedro e contar a ele a verdade. É algo que eu devo fazer, e quero que você saiba que eu assumirei a responsabilidade por isso. Bianca respirou fundo, tentando encontrar a força para enfrentar o que estava por vir. Você realmente acha que deve ser você a falar com ele? Eu não consigo imaginar como será a reação dele, e eu me sinto tão perdida. João colocou uma mão reconfortante no ombro de Bianca. Sim, sou eu quem deve contar a verdade a Pedro. É minha responsabilidade e é o mínimo que posso fazer para tentar corrigir meus erros. Não é justo que você passe por isso sozinha. Ele olhou para ela com uma expressão de compreensão e apoio. Vou fazer isso da melhor maneira possível. Sei que nada pode apagar o que fiz, mas quero tentar reparar o dano causado. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Deixe-me cuidar disso. Bianca, mesmo com o coração pesado, viu a sinceridade nas palavras de João. Com um suspiro profundo, ela finalmente concordou. Está bem, pai. Se você acha que é o melhor, então confio em você para fazer isso. Apenas, cuide bem de Pedro e tente explicar tudo para ele. João a abraçou suavemente, um gesto de agradecimento e apoio. Eu farei o possível para lidar com a situação e enfrentar as consequências. Bianca, sinto muito por tudo que aconteceu. Enquanto João se preparava para enfrentar Pedro, Bianca permaneceu fora da fazenda, lutando para processar o turbilhão de emoções que a envolvia. A responsabilidade agora recaía sobre João, e ele estava determinado a enfrentar os desafios e fazer o que era certo. João respirou fundo, seu coração batendo forte no peito enquanto se preparava para encontrar Pedro. Ele sabia que a conversa não seria fácil e que precisava enfrentar a verdade de frente. O peso dos anos de segredo e a complexidade da situação o assombravam. João ajeitou a gravata, olhou para o espelho e tentou se acalmar. Sabia que, ao confrontar Pedro, estava não apenas revelando um segredo doloroso, mas também abrindo a porta para uma nova fase na vida de ambos. Com um último suspiro, João se dirigiu ao local do encontro, determinado a enfrentar o que fosse necessário para resolver a situação e, finalmente, oferecer uma explicação honesta. Enquanto João se preparava para encontrar Pedro, o jovem estava no alojamento, se sentindo muito feliz, mas, ao mesmo tempo ansioso. Seu coração batia acelerado e ele estava com um sorriso bobo no rosto. Pedro aguardava com expectativa a chegada de Bianca. Sua mente estava cheia de imagens de como seria o momento. Imaginava abraçá-la calorosamente, sentir o calor de seu abraço. Ele desejava beijá-la para expressar o que estava em seu coração. A alegria de finalmente estar tão perto dela misturava-se com uma leve ansiedade, criando uma antecipação que o fazia contar cada segundo até que ela chegasse. Ele estava animado com a perspectiva de ver Bianca e de compartilhar com ela todos os sentimentos que havia guardado. O pensamento de vê-la e tocar seu rosto, sentir o conforto de sua presença, era a única coisa que preenchia seus pensamentos e fazia com que o tempo parecesse se arrastar. A felicidade e a esperança de um encontro tão especial o mantinham acordado e ansioso, desejando que o momento chegasse logo para que pudesse finalmente expressar tudo o que sentia. João respirou fundo antes de entrar no carro, sentindo o peso da responsabilidade e da ansiedade se acumulando em seu peito. O dia estava claro, mas sua mente estava envolta em nuvens de dúvidas e arrependimento. As palavras que ele havia revelado a Bianca ainda ecoavam em seus pensamentos, e a expectativa de encontrar Pedro mantinha em um estado de constante tensão. Com um último olhar para a fazenda, ele ligou o carro e começou a dirigir, as mãos firmes no volante, mas a mente longe, mergulhada em memórias do passado. Enquanto percorria o caminho conhecido até o alojamento de Pedro, João tentava se preparar para o encontro, visualizando a cena que se desenrolaria. As emoções conflitantes, o desejo de reparar o passado e o medo de como Pedro reagiria, se misturavam em seu coração. Ele pensava nas palavras que diria, no impacto das revelações recentes e em como isso afetaria não apenas Pedro, mas também a dinâmica de todos ao redor. Ao chegar ao alojamento, João sentiu uma onda de nervosismo. O lugar parecia tranquilo, uma falsa calmaria que contrastava com a tempestade interna que ele enfrentava. Ele estacionou o carro e saiu, seu coração acelerado e suas mãos suando levemente. Com passos hesitantes, ele se dirigiu até a porta do alojamento, sua mente correndo através de todos os possíveis cenários do encontro. Enquanto batia a porta do alojamento de Pedro, João notou os pequenos detalhes ao redor. A vegetação bem cuidada, os sons distantes da fazenda e o cheiro do ar fresco. Tudo parecia ter um significado profundo naquele momento.
Ele estava prestes a enfrentar Pedro, o filho que havia sido uma parte de sua vida, embora por tanto tempo tivesse sido uma presença distante. A realidade do momento fez com que João refletisse sobre suas decisões e sobre o impacto de suas ações ao longo dos anos. O peso do passado e as consequências de suas escolhas estavam prestes a se manifestar de uma forma que ele não podia mais ignorar. Pedro estava sentado na beirada da sua cama, o coração batendo rápido com a antecipação de ver Bianca, a emoção de estar prestes a reencontrá-la, a expectativa de abraçá-la e compartilhar o carinho que vinha sonhando há tanto tempo, tomava conta dele. Quando ouviu a porta bater, a alegria o fez levantar-se instantaneamente. Com um sorriso largo, Pedro foi até a porta e a abriu, mas o que encontrou do outro lado foi um choque: João. O sorriso de Pedro congelou no rosto, e sua expressão de felicidade deu lugar a uma mistura de confusão e surpresa. Ele estava paralisado, o coração acelerado não mais pela antecipação do encontro com Bianca, mas pelo inesperado. Pedro tentava desesperadamente entender o motivo de João estar ali em vez de Bianca. Sua mente corria em turbilhão, tentando decifrar o que aquilo significava e por que a tão aguardada visita de Bianca não estava acontecendo. A presença de João em vez dela fez com que Pedro se perguntasse o que estava realmente acontecendo e quais seriam as implicações disso para o futuro.